Salve, salve, amigos! Hoje nós vamos falar do sermão profético. Quem escreve é Paulo Alves Godoy no seu livro Os Quatro Sermões de Jesus. No sermão profético, Jesus predisse uma série de acontecimentos dos séculos futuros, porque os homens não quiseram compreender as mensagens de Jesus, mensagens de renovação pessoal e de renovação coletiva da humanidade. Jesus predisse a destruição do templo, o templo se transformaria em escombros, o templo de Jerusalém. E em 69 depois de Cristo, o exército romano invadiu Jerusalém a fim de sufocar uma rebelião. O templo tinha se transformado numa fortaleza, onde os revoltosos se refugiaram. E, diante disso, Tito e o seu exército resolveram destruir o templo. E Jesus também aqui no sermão profético nos pede cautela contra os falsos profetas, os falsos cristos que enganariam a muitos. E até hoje existem falsos cristos e falsos profetas que buscam os interesses imediatos, que disseminam o fanatismo, a discórdia, a superstição, o erro. São hipócritas, disse Jesus. É aquela pessoa que diz assim: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E Jesus se referiu aos escribas e fariseus como pessoas hipócritas. E existem essas pessoas hipócritas, esses falsos cristos e falsos profetas, tanto ontem, no tempo de Jesus, como hoje, infelizmente, ainda existe. E também Jesus disse no sermão profético: levantar-se-ão nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, dor e enfermidades, por conta do egoísmo, do orgulho. Essas pessoas que sofrem estão resgatando os seus erros do passado. E Jesus falou: haverá multiplicação da iniquidade, da falta de justiça. E por conta disso, a fé de muitos esfriará. Haverá muita injustiça e violência. Aí as pessoas, hoje em dia, algumas pensam assim: Deus não existe, ou Deus esqueceu de nós. Mas tudo está em relação com as nossas vidas sucessivas, tudo é explicado pela lei de ação e reação e pela lei de reencarnação. E olha o que nos disse Jesus: tudo isso é apenas o começo. Na Idade Média, os filhos delatavam os pais como hereges e vice-versa. E no sermão profético, Jesus abordou os eventos próximos, a destruição do templo de Jerusalém, e os eventos mais distantes no tempo, como por exemplo, essas iniquidades, essas injustiças, pais delatando filhos e vice-versa. E também disse Jesus que a lua, o sol se apagarão e as estrelas cairão. Mas lógico que isso não acontece. São forças de expressão típicas daquela época para impressionar as pessoas de que tempos difíceis viriam, porque elas não aceitaram a boa nova. E ao longo dos séculos, esses ensinamentos de Jesus foram mal usados, mal interpretados, e por isso ainda existe tanto sofrimento no nosso planeta. Resgates de erros do passado. Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.